Beleza, continuando a falar sobre o artigo que eu estava lendo do Behavioral Economics Guide, você está vendo aqui agora, de 2022, que ainda não saiu esse ano. Estou esperando sair, não saiu ainda. Eu já comecei a falar do artigo que eu vou abordar hoje, então se você não viu os vídeos passados, veja logo. Tá aqui no YouTube, tá aí, procura minhas redes sociais, vai estar lá. Esse aqui é para finalizar um artigo que eu comecei já a analisar. Vamos lá? Deve estar engraçado a tela que eu estou olhando para um lado e aí o negócio está aqui, mas é a vida. Aí você vai descendo, descendo, descendo. Ah, agora parece mais que eu estou olhando para o lugar certo. Não, não parece. O artigo que eu estava lendo é esse daqui. Partnership Between Data Science and Behavioral Economics. Eu já falei da introdução e de algumas coisas, está nos outros vídeos. O que eu vou falar aqui agora é da última parte, porque ele fez 2 estudos, um com restaurantes e hotéis, para falar sobre a estratégia de sobrevivência desse tipo de instituição durante a Covid. E tinha um segundo estudo, que é essa parte aqui de comportamento de saving, de economizar, de guardar na poupança, de guardar o seu dinheirinho para você sobreviver no futuro. Vamos ver o que eles fizeram. Então começa aqui com uma contextualização que eles já botam aqui, que desde 2008 teve uma recessão na Europa, né? Então a taxa básica de juros, seria tipo a nossa Selic, estava próxima de zero, em alguns momentos até teve negativa. Então, né, segundo os autores, consequentemente, os hábitos financeiros das pessoas mudaram. E daqui alguns exemplos, que nós temos também o que nós já vimos no Brasil e em outros lugares, que o hábito de consumo das pessoas acabou ficando muito mais digitalizado, assim como os serviços financeiros, fazendo com que as pessoas agora possam fazer seus investimentos, botar o dinheiro na poupança praticamente de forma instantânea, contanto que eles têm uma conexão na internet, está aqui nesse parágrafo. Isso para nós pode parecer uma besteira ou então algo que seja muito óbvio, só que o Brasil ele, de fato tem um sistema econômico e financeiro muito digitalizado há muito tempo. A gente usa cartão de crédito já tem muito tempo, então já tem algum nível de digitalização, mesmo que não usando tanta internet, há muito tempo. Recentemente, né, a gente super entrou nessa forma de você fazer consumo, serviços financeiros, de maneira online, internet, ainda mais agora que nós temos o Pix, que, né, mudou tudo. E assim, realmente, o Pix, eu imagino que daqui a muito tempo ainda vão ter estudos de ciência comportamental, economia comportamental, analisando o comportamento de consumo e também de transações depois e antes do Pix, para ver o que mudou, porque realmente facilitou tanto, isso aí até conhecido como um nudge, da facilidade, que mudou completamente. Pessoas que antes não usavam a internet, não usavam bancos digitais, passaram a usar o Pix, e isso acaba elevando a confiança da pessoa em plataformas digitais, no celular, para fazer a transação dela, para usar o dinheiro. Então isso deve ter sim incentivado e talvez aumentado o número de muitas corretoras e muitos bancos de investimentos ter pessoas que agem pelo aplicativo ou agem pelo celular. Inclusive, se alguém fala para você, o Brasil é muito atrasado, sei lá o que, fala que não, nós temos o Pix. O Pix, eu até onde sei, não tem em outro lugar do mundo, é a coisa brasileira e é uma revolução tecnológica financeira digital inacreditável. Aí, continuando, eles abordam aqui que beleza, a Covid trouxe uma poupança involuntária, as pessoas começaram a economizar mais, não estou dizendo todo mundo, tá? Tem pessoas que não economizaram mais que não tinham renda, não tinham salário. Pensando nas pessoas que têm renda, conseguem fazer sobrar, gastam por lazer, muitas das pessoas passaram a ter uma poupança involuntária, porque não tinha o lazer, então acabava não tendo esse gasto. E aí realmente aumentou, como muita gente fez isso, né, por causa da pandemia, acabou aumentando e os bancos perceberam, as instituições financeiras em geral perceberam essa movimentação ou essa desmovimentação de pessoas economizando mais por não terem onde gastar com lazer. Bem, então o que está explicando aqui do que isso pretendem fazer? Eles consideraram primeiro que uma hipótese que é muito comum em economia, que as pessoas mantêm uma conta, uma caixa, um capital líquido para em casos de crise. Ou seja, as pessoas têm sempre algum tipo de dinheirinho guardado em algum lugar, de maneira líquida. Quando eu comecei a pensar, já colocaram uma hipótese meio drástica. Só que pelo que eu entendi, vamos conferir ainda no resto do artigo, eles estão querendo criticar isso. Então eles usaram essa hipótese, traçaram ela como, isso aqui é uma hipótese, que é uma hipótese onde você tem economia, as pessoas têm taxa de poupança. Eles usaram ciência de dados, ciência comportamental, para tentar identificar padrões desse tipo de comportamento. Bora ver agora se eles explicam bem o que eles acharam. Então vamos começar. Tá, e nesse próximo tópico aqui, The First Round Hypothesis, eles começam a explicar os motivos daquilo ser uma hipótese. Então os motivos das pessoas terem uma poupança
guardada, que eles consideram transacional, que é para compras e consumo. Tem esse buffer aqui, que a tradução em português não tá na minha cabeça. Em jogos a gente usa buffer para falar quando a pessoa te buffa, é quando ela te dá algum poderzinho a mais, quando ela aumenta seus status, quando ela te melhora. Acho que dá para usar como se fosse amortecedor, como se fosse a sua reserva de emergência, o seu buffer. E excesso de economia. Esses são aqui os motivos que eles encontraram na literatura para justificar a hipótese deles. E vamos agora para a parte do que eles pesquisaram mesmo. Bem, aí eles explicam que a primeira coisa que eles fazem é separar dos clientes que eles tinham no banco de dados o valor que eles tinham de buffer, que é da parte de reserva de emergência, do valor que eles tinham de excesso de economia. Que eu achei um conceito difícil de diferenciar tão facilmente. Eles não explicam certinho como que eles encontraram, ao menos não explicaram ainda como que eles encontraram isso, mas eles falam que o primeiro objetivo foi esse, diferenciar esses dois tipos aí de valor monetário que os clientes têm nas contas. E o motivo disso, a forma que eles pontuaram de ser importante, é a consciência comportamental, porque eles trouxeram um racional de que as pessoas usam contabilidade mental em algum nível para separar essas quantias. Eu não sei se isso daí realmente procede, porque parece um gasto mental muito forte para o ser humano fazer. Bem, talvez eles tenham algum motivo para acreditar nisso, eles não referenciam. E explicando rapidinho, não vou nem centralizar minha tela, contabilidade mental é aquele pensamento que a gente tem mentalmente, de fato, de você separar o quanto você tem de dinheiro para cada modalidade. Então eu tenho tanto numa conta que é para reserva de emergência, eu tenho tanto numa conta que é para gastos supérfluos, eu tenho tanto na minha carteira. Não é só isso, a contabilidade mental ela também aborda como que a gente tende a se confundir nisso e como que a gente bota pesos diferentes para essas contas diferentes. Então o dinheiro que está na nossa carteira tem uma pesagem, vamos botar aqui, emocional diferente do dinheiro que está na nossa conta de reserva de emergência, facilidade, dificuldade de gastar e por aí vai. Contabilidade mental tem essa complexidade. E eles estão afirmando que as pessoas têm essa diferenciação mental do dinheiro que elas têm, que é para a reserva delas, do dinheiro que elas têm, que não é para nada, que é a sobra que teve no mês e está lá, que eles nomearam de excesso de reserva. Pronto, agora eu centralizei porque eu quero brisar contigo. Então o que eles estão afirmando é que, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela tem economizado para reserva de emergência R$1.000. Então ela sabe que ela economizou, esse dinheiro está lá. E às vezes não é isso, às vezes pode ser que tenha 1.211 porque sobrou esse dinheiro e está na mesma conta poupança ou então no mesmo investimento. Pelo que eu entendi, pode ser isso que eles estão falando. Talvez fique mais claro seguindo mais a leitura. Vamos lá. E aqui começa a explicar como é que eles separaram a galera da reserva de emergência da galera aqui do dinheiro que estava sobrando. Então eles criaram um grupo de clientes que eles chamaram de Super Optimizers, que em tradução livre seria super otimizadores, que ativamente fazem suas poupanças, economizam dinheiro, tomam decisões de economizar e também de manejar essas economias. É a galera que sabe lidar com o dinheiro, aparentemente. É a galera que tem um alto nível de engajamento com os bancos, instituições financeiras, que foram observados como estarem ativamente movimentando suas economias. Então eles pegaram a galera mais ativa dos clientes do banco, ou dos bancos que eles estão tratando, e chamaram de super otimizadores, que é a galera ativa, que faz muita transação, faz muito aporte. Pelo que entendi é isso, beleza. Tá bom, entendi o que eles fizeram. Bem, eles pegaram esse sujeito aí, otimizador, super otimizador, e trataram ele como sendo um benchmark. Montaram tipo uma média com ele e consideraram ele como sendo uma média mesmo do que eles estão atrás, do que eles querem. E eles rodaram um algoritmo de machine learning para criar clusters, para criar grupamentos, agrupar essa galera de acordo com perfis específicos. Eles até montaram aqui quase como se fosse uma árvore de decisão para entender quais foram os clusters que saíram. Saíram 6 clusters. Aqui o artigo não entra, esse artigo praticamente está resumido, não entra tanto em detalhes sobre qual foi o método que eles usaram. Possivelmente deve ter sido os que eu conheço, então você traça lá, você faz uns cálculos para ver qual que é a quantidade ideal de clusters que você tem com base na amostra e no que você está querendo encontrar, aí dá um número, pode ter sido essa forma que eles fizeram, tantas formas de fazer também, e aí eles colocam esse número aí para sair em quantidade de agrupamentos. Aí o algoritmo Machine Learning faz cálculos para pegar de acordo com moda ou então média dos valores de cada perfil e vai aproximando eles conforme eles se parecem, e aí vai soltando qual que é a principal característica de cada um dos grupos. Isso é muito útil para você pegar, eu já falei isso aqui antes, é muito útil para você pegar grandes bases de dados, dar uma filtrada nelas, dar uma enxugada, uma analisada rápida e muito boa. Então saiu aqui 6 clusters,
e tem a ver com idade, principalmente, e se é um cliente privado ou então não. Eu até fiquei bolado porque é a primeira vez que mencionam cliente privado. Eu nem sei dizer o que eles estão considerando como sendo isso. Tá? Será que é considerado que é o private do mercado financeiro, que é pessoas que têm acima de determinado valor? Tô chutando o que é. É o que faz sentido, dado que eles estão trabalhando esse artigo para instituições financeiras. Eles foram contratados de um banco para fazer esse artigo. Então, tô chutando o que é isso. Geralmente, mercado financeiro, aqui no Brasil também, inclusive, nós temos categorias de varejo, de private. Private, geralmente, é uma pessoa que já tem uma quantidade que varia de banco para banco. Pode ser 10, 15 mil, 20 mil. Aí a pessoa vira private, ela começa a ter tratamento especial, visto com um perfil diferenciado, blá blá blá. Não sei se os valores que eu falei estão perfeitos, tá? Pode ter já mudado, mas é por aí, dependendo da instituição financeira, acho que é isso. Então, pelo que eu entendi, saiu nos clusters, nos grupos, que as variáveis que mais condicionavam o comportamento, que mais agrupavam o comportamento é a idade, e se a pessoa é private ou não. Faz sentido com a literatura de como... Chegou meu lanche, já volto. Voltei. E eu não sei o que eu tava falando exatamente, mas eu tava falando sobre os clusters que eles montaram, usando um algoritmo de machine learning, e chegaram aqui a essas características que mais importaram para o que eles queriam entender, que é esse comportamento dos super otimizadores com relação à poupança. Então, aparentemente, a idade foi interessante para determinar qual era o cluster, se a pessoa é private ou não, lembrando que eles não explicam direitinho o que é isso, que eu considero algo bem ruim, tem que explicar o que está no gráfico ou no infográfico. Mas eles ganharam muitos pontos pela forma que eles apresentaram os clusters. Eu nunca tinha visto um assim. Não que eu tenha pesquisado muito, mas eu gostei que em vez de você botar os nomes ou algo do tipo, você faz como se fosse uma árvore de decisão. Menor de 60, sim ou não? Menor de 50, sim ou não? É private, não é? Aí vai para cada um dos clusters. É interessante a forma que eles montaram isso daqui. Gostei. Para não parecer que eu só estou criticando, né? Mas aí eles terminam essa análise e parte para o segundo round de hipóteses. The willing and the able, em que willing vem de will, de vontade, então os dispostos, motivados não, mas dispostos, e able, os capazes, os dispostos e capazes. Vamos ver se eles estão juntando com o de cima, aí tudo bem, mas se eles terminaram a análise do de cima, então acho que faltou muita explicação, mas tudo bem. Ah, beleza, então é a continuação mesmo, tá, ótimo. Então eles estão aqui já começando explicando que agora que eles conseguiram identificar esses comportamentos de consumo, não, de poupança com ciência de dados, eles agora vão usar os insights da economia comportamental para desenvolver o framework. Com base nisso, eles querem avaliar o quanto que o excesso de economias pode de fato se mover de acordo com as taxas de juros. Aqui, ó, o framework que eles queriam montar está aqui. Segundo eles, foi montado com uma série de hipóteses baseadas em ciência comportamental, ciência econômica e ciência comportamental, e eles dividiram também essas hipóteses em duas dimensões-chave, que é a vontade, a disposição das pessoas de fato manejarem a sua poupança e a capacidade real das pessoas economizarem para além do que eles gastam e do que eles têm economizado, do que já tinham lá em estoque. E eles realmente fazem um toma lá da cá com ciência comportamental e ciência de dados. Eles falam que essas hipóteses elas foram depois traduzidas por cientistas de dados para variáveis observáveis nos dados. Graças a Deus eles dão um exemplo logo em seguida. E esse exemplo é da vontade, da disposição de manejar a poupança. A hipótese deles é que indivíduos que anteriormente, aí desce, abriram e usaram alguns produtos de poupança enfrentariam custos de pesquisa e de configuração, ou seja, os custos de você entender como é que funciona o equipamento, né, a ferramenta, seja o aplicativo, seja o site, do que pessoas que entraram pela primeira vez. Tá bom. E também hipotetizaram que a expectativa deles é que eles fossem ver as pessoas tomando decisões equivalentes a que elas tomaram anteriormente. Então é criar uma rotina, criar um hábito de fazer a mesma coisa porque é mais confortável. Vamos analisar agora aqui esse framework que eles montaram. Eles montaram 4 hipóteses e subhipóteses para essas hipóteses. E também montaram aqui um gráfico. Olha, eles criaram personas. Eles não abordam nada disso, não falam sobre isso. Falam? Dreamer, vamos ver se eles mencionam isso em algum outro lugar nesse artigo. Não menciona. Eles só jogam aqui. Estranho. Bem, nós temos aqui então a primeira hipótese, que é a capacidade de poupar, ela é limitada pela liquidez financeira, né? E isso se traduz no comportamento de economizar, observado. Ou seja, mais fluxo de caixa livre implica em mais poupança. Tá, é uma hipótese boa, provavelmente acontece mesmo. Aggregate Profiles. Os perfis de poupança, quando agregados, eles
escondem diferenças importantes entre os grupos de indivíduos com diferentes habilidades, capacidade de perfil de poupança. Não é um grande achado, gente. Tudo bem, a segunda hipótese. Provavelmente vai ser o que eles vão encontrar mesmo. A disposição para manejar a sua poupança pode ser vista em comportamentos anteriores, especialmente naqueles que indicam rigidez ou então engajamento com as suas finanças. Diferentes produtos de poupança vão demonstrar diferentes níveis de disposição para manejar a poupança. Então, sendo muito franco, esse quadro não é muito útil. São hipóteses que já são em literatura de educação financeira e de ciência comportamental, finanças comportamentais já é bem conhecido, assim. E eu tô com medo que já tá acabando aqui, falta só esse quadro. E eu já terminei de ler. A gente já leu os resultados de discussões do primeiro vídeo desse artigo e eles não, é tudo muito genérico. Então eles não trazem assim grandes resultados. É outro estudo em que é isso, né? É que nem o último vídeo. Se você não viu o último vídeo é um pouco melhor. Porque eu acho que a parte fez mais sentido quando eles veem o comportamento de restaurantes e hotéis, fez mais sentido do que aqui. Porque aqui tá muito... Bem, antes de falar o que eu quero dizer, vamos só finalizar aqui. Falta só esse gráfico que também eles trouxeram, que parece que eles dividiram em 4 personas de acordo com alguma coisa, de baixo e de alto. Vamos ver. Tá, então eles montaram aqui com base na capacidade de economizar, quanto mais para cima, maior essa capacidade, e na capacidade mas disposição de movimentar suas economias, que é quanto mais para a direita, maior. Então a pessoa que economiza muito e movimenta muito é aquele super otimizador que eles mencionaram. Pô, beleza, fez sentido. Bom, able to save, mas beleza. A pessoa que tem muita capacidade de poupança, mas maneja pouco ela, é o sonhador. Não tem muitos fundos, muita reserva, mas demonstra comportamento que indica a disposição de manejar. Tá, então eu entendi errado. Quanto mais para cima é a capacidade de você, a disposição de você manejar, tá aqui em cima, e quanto mais para direita é a capacidade de poupar. Beleza, então esse aí é o sonhador, a pessoa que consegue manejar bem suas finanças, mas ela não tem tanta capacidade de poupança, então não tem a renda tão alta, por aí vai. Nossa, é um título meio cruel, é a pessoa que sonha mesmo, não é a pessoa que eu já participei de uma pesquisa que a gente tinha esse termo aí, o sonhador. Só que não é uma pessoa que não conseguia economizar e tinha vontade de fazer coisas. É uma pessoa que tinha ambições muito grandiosas e que está muito disposta a gastar para isso. Era outro termo, era outra parte que era um pouco menos sombrio, que esse daí achei meio sombrio. Que então eles traçaram o perfil sonhador, aquele que não tem capacidade de poupar, mas tem muita disposição para manejar o que tem para tentar conseguir o melhor, é chamado de sonhador. Tem o economizador passivo, que consegue economizar, mas quase não tem disposição nenhuma ou quase não tem disposição para manejar o que está conseguindo economizar. E por fim temos o juggler, que é tipo um malabarista, é com L, malabarista, que ele não tem economias e também não tem disposição para manejar elas. Então ele deve ficar equilibrando lá os pratos. Essa foi a parte assim que eu mais me diverti lendo o artigo. Deixa eu mudar aqui a tela. Então esse tópico desse artigo eu achei bem pior do que o primeiro, que fala dos restaurantes, instituições de restaurantes e hotéis, como que eles lidaram com a pandemia, porque eu achei que explicou um pouco mais. É muito o que eu já falei no outro vídeo isso, que dá a impressão que deve ter sido um estudo grande. Eles queriam botar ele nesse paper, que é um paper anual de economia comportamental, e tiveram que reduzir ele. Estou chutando que seja isso. Não pesquisei para ver se é isso, não sei se é isso. Mas parece que é. Porque ele traz umas informações meio do nada, sem muita explicação. E é difícil ter artigos assim que não explicam direitinho que cada coisa. Então, eu sinto que é isso. E eu também eu senti falta de ter conclusões testando essas hipóteses de fato. Porque eles não fazem um teste para ver realmente, eles estão fazendo uma análise de clusters. Nos 2 tópicos desse artigo foi isso mesmo, eu imagino ter sido isso mesmo. E deve ter ficado muito legal e ficou de fato, deve ter sido muito útil para as instituições financeiras que encomendaram essa pesquisa entender seus clientes. Mas ela não faz um teste mesmo ou faz algum tipo, tenta verificar de fato algum comportamento. E como esse comportamental, a gente sente falta disso. A gente está acostumado a ver artigos que no final tentam verificar se algum comportamento que eles tinham como hipótese está de fato acontecendo. Nesse caso, foi mais um estudo de entendimento do que tem no universo dos clientes dessas instituições financeiras para conseguir trazer mais capacidade técnica e científica de compreendê-los e de lidar com eles. Aí o primeiro
parte do artigo foi de hotéis e restaurantes, a segunda foi de pessoas físicas. Aí, de novo, não é um artigo ruim. Se pareceu ruim é que eu sou uma pessoa muito chata e eu fico avaliando coisas, né, mais técnicas. Também não é um artigo muito bom porque ele não traz grandes aprendizados para pessoas que não são esses clientes que eles abordaram. Então, eu imagino que para a instituição financeira que eles entregaram a pesquisa foi muito bom, foi muito interessante. Agregou muito e é um ótimo trabalho. Para mim, como profissional que estou querendo aprender sobre comportamento humano e sobre economia comportamental, não me agrega tanto, porque trouxe como resultados foram conceitos muito abertos, muito gerais. A palavra generalista é meio ruim, mas é tipo isso. E acaba que não acrescentou muito. Mas eu espero que, diferente do artigo que não me acrescentou tanto, tenha acrescentado a você esses vídeos, seja para te entreter, seja para te trazer algum conhecimento, seja para te instigar a baixar aqui, está na descrição do vídeo, o link para baixar o Behavioral Economics Guide 2022 e ler por você mesmo, ler os outros artigos. Vou continuar fazendo isso aqui de ficar lendo, que eu acho que é a forma de eu estudar que me diverte e talvez traga alguma contribuição para alguém, quem sabe. É isso, espero que tenha gostado, tchau!